Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos agora em nossa segunda aula de biologia, dando continuidade àquela outra da última semana, quando nós abordamos as bactérias, o reino Monera, e que foi uma introdução, né, para nossas aulas online. Então, hoje é uma continuidade, vamos abordar um outro reino de seres vivos, que são um pouco mais complexos em termos de organismo, né? Queria pedir para vocês continuarem assistindo a programação do aplicativo Centro de Mídia São Paulo, onde estão disponíveis aulas diárias. Durante a semana nós temos a abordagem de todas as disciplinas. São aulas bastante interessantes. Eu acho que o que está no aplicativo, com as minhas aulas aqui, um complementa o outro, então, para enriquecer em termos de conhecimento todos vocês. Tá? Então, hoje, nosso objetivo é tratar do reino protista, que abordam as algas e protozoários. Existem umas características que são comuns para os dois tipos de seres vivos, mas algumas diferenças são importantes também e vamos abordar aqui nesse vídeo. Então, as algas, possivelmente, vocês já conhecem, né? Revistas, televisão, parecem plantas realmente, né? E você pode perguntar, mas por que as algas não estão no grupo das plantas? Há certas diferenças, tá? Que a gente vai comentar agora. Mas, como todas as plantas, né, as algas também são seres autótrofos. O que são autótrofos? São seres que fabricam seu próprio alimento, né? Fotossíntese. Lembrando que nesse processo, o gás oxigênio também é liberado na atmosfera. Então vejam, oxigênio contribui para a respiração dos seres vivos. Tá? Ao mesmo tempo, as algas são seres unicelulares ou pluricelulares. Unicelular, né? Uni vem de uma única célula. Pluricelular, pluri vem de plural, mais de uma. Então são seres, as algas são seres que podem ser feitas de uma célula só ou pode ser constituída de mais de uma célula. Então, eu tanto posso enxergar uma alga na água, como eu posso não enxergar. Então, se eu estou enxergando é porque está visível olho nu, é pluricelular, certo? Ao mesmo tempo, são seres eucariontes, que são células que possuem núcleo delimitado por uma carioteca. Lembre-se que na última aula, as bactérias são seres que são procariontes, não possuem núcleo. Então vejam só, aqui os protistas ganham núcleo, então são organismos, são células um pouco mais complexas, tá? Ao mesmo tempo, não possuem tecidos organizados. Esse é o motivo principal, gente, pelo qual as algas hoje não fazem parte do grupo das plantas. Porque, embora pareçam, né, sejam parecidas, as algas não possuem tecidos organizados como possuem as plantas. Então, por serem muito simples, decidiram pela inclusão das algas em outro grupo de seres vivos. Ao mesmo tempo, constituem a base da cadeia alimentar aquática. Então, você sabe que a cadeia alimentar sempre começa com o produtor, com o organismo que faz fotossíntese, fabrica o próprio alimento, né? E esse organismo produtor, esse organismo, ele serve de alimento para um consumidor primário, né? Aí, o consumidor primário serve de alimento para um consumidor secundário. Então, tem uma cadeia de seres vivos que vão se alimentando dos outros seres vivos, até um ponto final. Lembrando que todos os seres vivos, quando morrem, sofrem decomposição por bactérias e por fungos. Tá? E aí também é importante ressaltar que as algas são usadas como alimento pelo ser humano, né? Principalmente na culinária oriental. Então, assim, vejam, as algas elas têm toda uma importância ecológica. Vejam, base de uma cadeia alimentar aquática, quer dizer, sem ela não existiriam muitos seres vivos aquáticos. Ao mesmo tempo, ajudam muito na fabricação do oxigênio do planeta. As florestas contribuem muito com o oxigênio, mas as algas elas têm um papel ainda mais fundamental, né, para fazer o oxigênio, para nós respirarmos, os animais respirarmos, e as próprias plantas também respiram. Tá? E aí, gente, além das algas, não podemos esquecer também dos protozoários, que são seres que talvez vocês não conheçam, né, pelo nome, mas que estão no mesmo grupo protista. Aí nós temos na imagem a Giardia lamblia, é um protozoário também que causa doença, giardíase. O protozoário ele tem certas diferenças em relação às algas, mesmo sendo no mesmo grupo. São seres heterótrofos, ou seja, eles precisam de alimentos de origem externa, não fabricam o próprio alimento. Tá? Ao mesmo tempo, são seres unicelulares, quer dizer, todo protozoário é constituído de uma única célula. Eu não tenho protozoário pluricelular. Mas aí, uma característica padrão do protozoário, né, assim como das algas, dos protistas, é que eles são eucariontes.
Quer dizer, são células mais complexas do que as bactérias. Os protozoários também podem ser parasitas ou de vida livre. Eu vou aqui hoje abordar com vocês algumas doenças causadas por protozoários, porque as doenças possivelmente vocês conhecem. O que vocês não conhecem talvez seja o termo protozoário. Tá? Então vamos abordar aqui 3 doenças para fazer uma pequena análise. Então a primeira doença que a gente vai comentar aqui é a amebíase. A amebíase, quem causa, é a Entamoeba histolítica. É um protozoário risópode, tá? O que quer dizer isso? É um protozoário que é uma célula que se locomove por pseudópodes. Então, pseudópode é como se fosse um braço na célula. Esse braço ele estica e meio que puxa a célula de forma a permitir a locomoção. Então, a ameba é um risópode, tá? E locomove-se por pseudópode. Como que se pega, então, essa amebíase? Lembrando que nem todas as amebas, nem todas são parasitas. Nós temos amebas de vida livre também, tá? No caso aqui, a Entamoeba histolítica é um parasita que pode causar problemas no ser humano. E como se adquire, então, a ameba? Água contaminada. Então, se eu não tenho o hábito de ferver ou filtrar água, eu posso ingerir o cisto da ameba na água. Ao mesmo tempo, se eu tiver alimento contaminado pelo cisto, então eu posso ingerir também essa ameba e ter problemas. Tá? Esses cistos, eles vão então para o intestino, né? Aí no intestino, as amebas ficam presas na parede intestinal, elas podem causar diarreia, podem não causar nada, pode ser sintomático, mas de maneira geral pode causar uma diarreia que pode ser de leve, moderada a forte. Essa diarreia ela pode vir acompanhada por sangue, visto que a ameba se prende na parede intestinal, inclusive pode perfurar essa parede, né? E o que acontece? A pessoa contaminada ela passa a eliminar os cistos nas fezes. Quer dizer, são sintomas desagradáveis, de maneira geral é de fácil cura com medicamentos, mas certos casos mais avançados podem causar problemas mais graves. Então é muito importante, com sintomas por muitos dias, a pessoa procurar um médico. Então é isso, gente, da amebíase, tá? Vamos passar para uma outra agora, que vocês possivelmente conheçam também. Doença de Chagas. Doença de Chagas ela é causada por um outro protozoário, flagelado, está aqui na imagem, ó, é o Trypanosoma cruzi. Vejam, essas bolinhas vermelhas aqui, ó, são glóbulos vermelhos do sangue, tá? Então é uma imagem ampliada do sangue, ó. E aqui eu tenho então o protozoário, o Trypanosoma cruzi, que tem uma cauda, um flagelo. Esse flagelo, essa cauda, ele gira e permite a locomoção do protozoário. Tá? Doença de Chagas, então, o que ela causa? Depois de 4 a 14 dias, ela pode causar, nem sempre causa, mas ela pode causar uma pequena febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa ou inchaço no rosto e nas pernas. A pessoa pode se contaminar e não ter sintomas, mas ela pode ter também, que é a fase aguda. Uma fase crônica que nós temos aí, que demora de 20 a 40 anos para aparecer, embora em alguns casos apareça um pouco antes, né? Que é uma insuficiência cardíaca que pode levar à morte. Então, da onde que vem, como é que se transmite a doença de Chagas? Então, nós temos em certas regiões do Brasil casas de pau a pique, né? E são casas que têm frestas nas paredes aqui. E não é só elas, tá? Isso aqui é um facilitador para que esse inseto aqui, o barbeiro, ele se aloje. Eu falo barbeiro, mas o nome correto é Triatoma infestans, é o nome desse inseto. Mas ele é um inseto que ataca basicamente, né? Ataca não, mas se alimenta do sangue das pessoas à noite. Então, durante o dia, o barbeiro fica nas frestas das casas e à noite ele sai para se alimentar, o sangue. É uma cultura da humanidade geral de, ao dormir, utilizar um lençol, um cobertor, e muitas vezes o rosto fica descoberto. Então, em muitos casos, esse inseto ele acaba chegando no rosto para sugar o sangue, e como no homem aqui é a barba, então ficou o nome barbeiro. Então esse inseto, ele pica então a pessoa, né, para sugar o sangue, e depois que estiver alimentado, o que ele faz? Ele vai então eliminar as fezes. Nas fezes, nós podemos ter a presença ou não, né,
do Trypanosoma cruzi. Então, esse Trypanosoma aqui nas fezes, o que acontece? A pessoa dormindo, ela pode se coçar, espalhar essas fezes e o Trypanosoma penetrar pela corrente sanguínea. Se acontecer isso, o que acontece? O Trypanosoma ele vai então para o coração e pode a longo prazo causar aí, formar, vamos dizer assim, forma colônias no coração, vamos dizer assim, e provoca um inchaço dele a longo prazo, tá? A pessoa pode futuramente ter insuficiência cardíaca e falecer da doença. Existem remédios para isso, né, mas é um tratamento a longo prazo para você poder manter controlada essa infecção. Tá? Então isso, doença de Chagas. Vamos passar agora para uma outra doença, que é a famosa malária, né, é muito comum na região amazônica. A malária, o transmissor dela é o inseto Anopheles. Esse inseto, ele traz na saliva dele o Plasmodium, que é o protozoário causador. Eu já vou mostrar no outro slide. Tem uma incubação de 8 a 30 dias para aparecer os primeiros sintomas. Tá? O Plasmodium protozoário vai ter o fígado e depois ele vai invadir e destruir os glóbulos vermelhos. Tá? Os sintomas iniciais são febre, suores intensos, tremores, dores de cabeça no corpo. Sem tratamento, pode evoluir para uma anemia mais grave, para uma insuficiência renal e hepática, entre outras complicações. Quer dizer, é uma doença que tem cura, mas é muito importante buscar ajuda médica. Tá? E aqui, gente, algumas imagens para vocês entenderem como funciona aqui. Então aqui nós temos a imagem do inseto Anopheles, tá? Este inseto possui na saliva dele, ele pode possuir, tá? Nem sempre possui. Ele pode possuir, então, o Plasmodium, tá? Esse Plasmodium aqui, a gente vai enxergar como esses pontinhos mais fortes, violeta. Aqui essas bolinhas aqui são glóbulos vermelhos do sangue, tá? Uma imagem microscópica real do sangue. Nós temos glóbulos vermelhos. Esses pontinhos são os plasmódios. O plasmódio, o que ele faz, então? Ele vai penetrar o glóbulo vermelho, vai se reproduzir no interior dele e, lógico, eu vou ter muitos plasmódios no interior da célula, vai chegar uma hora que vai provocar a lise. Né? O que é a lise? Vai estourar, né, o glóbulo vermelho. Quando ele estoura, o que acontece? É liberado uma toxina e a toxina causa uma febre muito alta. Tá? Então, assim, a malária ela tem esse processo. Tá? Então, gente, em cima de tudo isso que nós falamos aqui hoje, eu tenho uma proposta para vocês, atividade, né, de reflexão, que é o seguinte: pensando em cada doença abordada nessa aula agora, malária, doença de Chagas e amebíase, coloque aí no caderno, letra A, qual é o agente transmissor? Letra B, qual é o agente causador? Lembrando que transmissor e causador são coisas diferentes. Então, transmissor, quem transmite, quem leva a doença ou o que leva, tá? Causador, o que causa, tá? Sintomas, então você vai comentar aqui os primeiros sintomas, o que a pessoa sente e quais as consequências. Leva à morte, é grave, então escrever com palavras de vocês. Para isso, vocês podem utilizar o conteúdo da aula. Eu sugiro também que vocês aprofundem os conhecimentos buscando na internet ou nos livros em sites confiáveis, tá? Quando eu faço sites confiáveis, você pode pegar um site de um hospital, de um médico, de um laboratório de pesquisa, evitar sites que vocês vejam que de repente de conteúdo muito geral. Então, buscar fontes confiáveis, tá? E aí vocês vão, então, escrever no caderno, atividade, responder. Lembrando que é importante, terminou? Coloca lá em cima o seu nome, número e série, tá? Tire uma foto da atividade e mande por e-mail, professorgilribeiro@gmail.com. Assim que eu corrigir, eu ler e corrigir, eu mando o e-mail de volta com a devolutiva para vocês. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, me procurem no e-mail, no Facebook, no Messenger. Estou à disposição para ajudá-los sempre que precisar. Certo? Fique em paz e até a próxima aula.